Eu começo a minha pele usando esse blur da L'Oréal. Ele é excelente, tem um toque aveludado. Ele também fecha um pouco dos poros, vai deixar a tua pele com aquele toque acetinado e um efeito mate, parecendo Photoshop. Sabe quando você passa assim o Photoshop que alisa a pele? Se você observar bem, na minha testa tem uma diferença de um lado para o outro. Ele fica mais sequinho, tira a oleosidade, excelente como pré-base. Agora é a vez de aplicar a minha base. Eu gosto de usar a base Fale Beauty, ela é de média cobertura e eu gosto de aplicar com os dedos. Só depois que eu venho com a esponja. Uma dica importante sobre a esponja: é importante que ela esteja úmida, mas não molhada, senão a base vai deslizar do seu rosto. Então você molha bastante a esponja, espreme, espreme, depois seca ela num papel toalha ou até mesmo na toalha, para ela só ficar úmida e não molhada. Porque na hora que você der essa batidinha, ela vai simplesmente tirar a base do lugar. Como eu já tenho muitas linhas de expressão, eu gosto de remover o acúmulo do produto, ou seja, da base, nessas regiões dos olhos, da olheira, no bigode chinês, para depois eu dar essas batidinhas com o dedo para uniformizar, porque senão depois você vai olhar, aí tá cheio de produto. E vamos contornar este rosto. Eu uso esse contorno também da Fale Beauty. Eu gosto de fazer meu contorno pegando lá do cantinho da orelha e descendo até próximo à minha boca. Esse efeito deixa meu rosto mais fino. Eu tenho as bochechas bem salientes. Então, a ideia do contorno é para exatamente você dar profundidade às áreas onde elas se sobressaem. Veja a diferença de um lado para o outro, o tanto que deu uma afinada. Parece que de um lado eu tô com a bochecha bem maior e no outro mais fino. Essa é a ideia de fazer contorno. Eu faço também na mandíbula, para eliminar a papada que sempre incomoda a gente. Não é que vai eliminar, né, gente? Vai dar aquele efeito mais sombreado que você vai ter que olhar assim, ai, tá, é só uma sombra, mas na verdade ela continua ali, né? E tudo muito bem esfumado. Esfuma para não ficar aquela marcação de você olhar e tá vendo que tem um traço ali, tem um risco. Então precisa esfumar bastante. Eu gosto de usar o contorno do nariz com o pincel, um pincel bem fininho, porque se você for aplicar direto com o bastão, ele é grosso, então vai virar um borreiro só e você vai ficar com só aquela pataca no nariz marrom e não vai ter nenhuma diferença do que realmente é o contorno, para que serve o contorno. Eu faço essas linhas laterais e depois eu faço um cruzamento aí na ponta do nariz, é para ter um efeito de afinamento, porque como minhas bochechas, o meu nariz também é uma bola. Então eu vou desenhando ele com contorno, aplico nas abas e depois a gente aplica o iluminador ou então um pó mais branco, mais claro, ou ainda o corretivo. Eu não uso muito corretivo porque é a região mais oleosa do meu rosto, é o meu nariz. Então, se eu aplicar muito produto aí, eu vou ficar só o óleo ambulante. A primeira coisa que você vai enxergar quando me encontrar é meu nariz destacando. Então, uma coisa que é para esconder, disfarçar como uma imperfeição, eu vou estar ressaltando se eu passar muito produto nessa região do nariz. E mais uma vez, esfuma, esfuma, esfumo com a esponja, às vezes eu esfumo com a ponta dos dedos também. Outro truque bem bacana que eu gosto de usar é o batom como blush. É claro que tem que ser um tom que combine como blush, né? Você não vai pegar aí um vermelhão e colocar na sua maçã do rosto, que vai ficar parecendo uma palhaça. Então eu uso esse daí, que é uma cor que combina comigo, e eu aplico desse formato meio que na vertical, e aí vou esfumar novamente com a bendita da esponja ou também com o pincel. Mas eu gosto da esponja porque eu vou tendo mais precisão, que às vezes o pincel, dependendo do tamanho das cerdas, ele vai espalhar demais o produto. E aí vai misturar ali com o contorno e vai virar uma coisa só que você não vai saber o que é blush, o que é contorno. Uso o pó solto para marcar essa região aí da mandíbula para deixar mais clarinha, para ter exatamente o efeito que eu quero de lift. E essa pontinha do pincel, vocês já sabiam usar para passar o pó na região da olheira? É importante para não deixar acumulado,
Porque quando você aplica e tem a linha de expressão, a tendência é que o produto não pegue exatamente ali onde tem o vinco. E aí, quando você espicha com a pontinha do pincel, vai conseguir aplicar o produto uniformemente. E aí, eu passo novamente um pouco de blush seco, né? Produto seco. Uso iluminador também seco. E vou arrumando as partes que eu quero destacar. Por exemplo, a pontinha do nariz. Às vezes, eu passo aí no arco do cupido, para dar aquele efeito iluminado. Eu uso também o iluminador rente à sobrancelha. A aplicação de batom é importante você fazer o contorno dos seus lábios. Neste caso, eu estou fazendo com o próprio contorno, mas você tem lápis específicos para isso, né? Por que que é importante? Porque quando você passa o batom diretamente, ou o mate, ou o batom em bala, ou o lip tint, você pode cometer o erro de não ter aquela boca desenhada e depois o batom ficar escorrendo. Sabe assim, nos cantinhos, que às vezes você olha a mulher e tá aquele batom, parece que escorrendo, igual um Drácula, sabe? Com aquela pontinha aqui escorrendo. Vai ficar feio. Quando você faz o contorno, você coloca uma espécie de barreira nos seus lábios para não escorrer o batom. Aí depois você faz a aplicação da forma que você preferir, que tipo de batom. Tem aqueles matificado, tem esse aí que eu tô usando, que é o Bala, que é o mesmo que eu usei como blush, que também dá para usar como sombra. Tem várias opções para você fazer com o batom, basta você ter criatividade. Você pode estar aplicando depois uma bruma também para selar mais a pele e ajustar com o pó essas áreas onde ficam mais oleosas. Por exemplo, esse centro do rosto, ele tende a ser mais oleoso. E aí você vai ajeitando. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz os meus olhos, porque eu gosto muito de ressaltar o meu olhar.